Olá pessoal, nós do Ligare estávamos no 25º Congresso Internacional de Análise Bioenergética em Lisboa e a cada ano que passa a gente comprova que a técnica e a teoria é algo super importante e que está há 25 anos à frente, porque o Alexander Lowen, que criou a análise bioenergética, ele falava sobre trauma, e trabalhava com o corpo também. A Odila Veiga, nossa trainer internacional, fez uma palestra sobre trauma e também outros palestrantes se ativeram a esse tema, porque o trauma hoje é bem comum e todos nós passamos por traumas. E aí o Stephen Porges, que é um neurocientista, que desenvolveu uma teoria chamada polivagal. Isso significa que nós temos alguns nervos, e que é o nervo vagal, que tem uma interferência quando você tem um trauma. Esse neurocientista, ele trouxe agora como as emoções e como a neurofisiologia interfere na relação da mente e do corpo, quando você tem um trauma. A criança que passa por um trauma na vida muito primária, isso significa logo após o nascimento, ela desenvolve um não engajamento social, isto é, ela pode desenvolver timidez, ela pode desenvolver medos, fobias, pode não ter uma comunicação adequada, então tem tremores na hora de falar, tem muitos problemas. O que acontece? Dentro da análise bioenergética, nós estamos trabalhando com essa relação corpo-mente. Portanto, quando a gente sabe que o indivíduo tem um trauma, a gente nem precisa saber da história dele, mas a gente olha para aquele corpo e vê um corpo todo tímido, segurando, ele não olha para você, tem tremores, tem medo, então não tem amigos. Isso é muito comum e isso não tem a ver com a pessoa precisar ser diferente, na verdade foi o trauma. E aí, como nós trabalhamos dentro da análise bioenergética, que é o curso de pós-graduação que a gente oferece aqui no Ligare, nós trabalhamos com respiração, voz e com todo esse trabalho corporal, a gente restabelece a energia vital, a comunicação e o corpo se autorregula, isto é, o trauma está lá e você vai se autorregular. Você vai desenvolver uma forma de viver diferente, muito mais saudável. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que a gente pode fazer que ameniza o trauma. Como eu estava falando a respeito de algumas percepções corporais, quando o indivíduo tem um problema de trauma ou algo assim, a primeira coisa que pega é a respiração. Então, a respiração de um indivíduo traumatizado, ela está contida. O que eu vou ensinar a vocês é a forma de você liberar a sua respiração. Então, a gente tem um movimento de inspiração e expiração. Então, muitas pessoas inspiram muito e ficam assim, paralisada, e outras expiram muito. Então, aqui eu vou estar com muita inspiração e aqui eu vou estar com muita expiração. Isso leva à depressão, isso leva à ansiedade. Uma forma é a gente liberar o diafragma abrindo os braços, que é, você inspira e faz Quando você faz esse movimento, isto aqui flui, a energia flui, a respiração flui. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que liberar essa energia, nós temos que liberar essa fluidez da respiração e junto com isso, a gente vai usar um som. Como é um som? É você abrir a sua garganta. Lá no congresso nós fizemos isso, foi muito engraçado e interessante, mas engraçado, que é você mostrar a língua. Então você inspira e faz e aí você vai né? É muito engraçado, mas você está liberando a língua. Então a gente abre a garganta, libera a língua. E aí, por isso que a criança mostra a língua quando ela não quer uma coisa. E aí ela está liberando. Então, a gente tem que deixar a criança mostrar a língua. Então, esses exercícios são exercícios que vai estar liberando. E nós vamos dar dicas de como, em outro momento, de vários exercícios que a gente vai estar fazendo aqui para que vocês aprendam a usar o corpo, liberação da energia que está bloqueada.
Então fique atento que essas dicas vão ser passadas para vocês. Muito obrigada!